Olá, bem-vindos de volta. Na nossa conversa anterior, a gente deu uma olhada, em alguns clãs bem centrais da Camarilla. Talvez os mais polidos, Ventrue, Toreador, Malkavianos. Sim, a fachada mais elegante da seita, digamos assim. Exato. Hoje, então, a gente continua essa exploração, mas olhando para o outro lado da moeda. Vamos falar daqueles clãs que trazem a paixão mais bruta, os segredos mais inconvenientes, a força selvagem e até o poder arcano para dentro dessa grande organização vampírica. Uhum. Nossa ideia aqui é tentar destrinchar como os Bruja, os Nosferatus, os Gangrel e os Tremere se encaixam, ou, muitas vezes, como eles criam atrito ali dentro, né? As fontes que a gente tem, oficiais, claro, são bem ricas em descrições, lendas, exemplos de membros. Personagens que definem a essência de cada um, né? Isso. E a gente quer entender não só quem eles são, mas por que eles são importantes para essa teia toda de poder e sobrevivência da Camarilla. E é justamente essa diversidade, essa tensão entre clãs tão diferentes que torna a Camarilla um cenário tão fascinante, eu acho. Não é um bloco único, coeso. É um equilíbrio muito delicado, quase um paradoxo. Como pode, né? Pois é. Como uma organização que preza tanto pela máscara, pela ordem, consegue conter elementos que são inerentemente caóticos ou, no mínimo, muito questionadores. Essa pergunta tá sempre ali, sabe? Excelente ponto. É a pergunta de $1 milhão, talvez. Vamos começar então com os que talvez mais desafiem essa ordem aí. Os Bruja. Ah, os Bruja. Fama deles precede, né? Paixonais, idealistas fervorosos, mas assim, com um pavio curtíssimo. As fontes descrevem bem essa dualidade. Tem uma frase ótima. Algumas pessoas dizem que o clã Bruja conduz discussões com argumentos e destrói com os punhos. Acho que captura bem a energia. Captura perfeitamente essa intensidade toda. Mas tem um preço, né? A maldição deles, segundo os materiais oficiais, é essa vulnerabilidade extrema à fera interior. Qualquer coisa, tipo uma injustiça que eles percebem, um perigo, até uma discordância filosófica mais quente, Já era. pode jogar eles num frenesi total e incontrolável. A mesma paixão que move eles é o que os torna perigosos, para todo mundo, inclusive para eles mesmos. E essa chama toda, essa intensidade, atrai um tipo bem específico de mortal pro abraço, não? As fontes sugerem que eles procuram gente que já carrega essa faísca de rebeldia. Sim. Ativistas, pensadores radicais, agitadores, pessoal que simplesmente não aceita o status quo, sabe? São pessoas que já lutavam por algo na vida e que, como vampiros, acabam direcionando essa luta contra as estruturas da própria sociedade imortal. Mas essa idealização toda não torna eles meio previsíveis? Ou talvez até manipuláveis por quem entende os gatilhos deles? É uma ótima pergunta. A paixão pode cegar, com certeza. As fontes mencionam a lenda de Cartago. Ah, Cartago. A utopia bruja. Exato. A suposta utopia onde vampiros imortais teriam coexistido. Mas o sonho ruiu, né? As histórias dizem que foi tanto por ataques externos, quanto pelas próprias paixões desenfreadas e conflitos internos do clã. Uma lição, talvez não totalmente aprendida. Pois é. E pensando em figuras que personificam isso, tem aquele boato curioso sobre o Robin Leyland, um Brujá que, dizem por aí, poderia ser o Robin Hood original. Sério? Essa eu não conhecia tão a fundo. É um boato forte em alguns círculos. Ele, claro, só dá aquele sorriso enigmático quando perguntam. Não confirma nem nega. Típico. E um exemplo que sempre me marcou, que vem lá das primeiras edições de Vampiro, é o do Teobel. Ah, o Teobel é icônico. Figuraça. O cara simplesmente invadiu um Elísio formal, sabe? Aquela festa da alta sociedade vampírica, música clássica rolando. Sei, toda pomposa. Ele desligou o som e botou rock pesado no último volume. Imagina a cena. Uma declaração de intenções que diz muito sobre o espírito do clã. Mas qual o impacto real de um ato desses, além do choque na hora? Olha, o impacto é simbólico, claro, mas também é prático. Esse tipo de atitude, essa recusa em se curvar às formalidades, a hipocrisia que rola muito na Camarilla, serve como um lembrete constante. Olha,
Nem todo mundo está feliz com o sistema. Entendi. Eles funcionam meio como a oposição leal. Embora essa lealdade possa ser bem relativa às vezes, ao desafiarem as decisões, a complacência dos príncipes, dos primógenos, eles impedem que a seita vire só um bloco parado no tempo. Uma pedra. Isso. Gera um conflito, sim, bastante, mas esse conflito, paradoxalmente, pode manter a Camarilla mais alerta, mais dinâmica. São a válvula de escape necessária, ainda que seja uma válvula bem barulhenta. Faz todo sentido. Se os Brujás são essa voz alta da discórdia, a gente tem um clã que opera no extremo oposto, no silêncio, nas sombras. Os Nosferatu. Exato. Os Nosferatu, eles são descritos nas fontes como os guardiões dos segredos, os coletores daquelas informações que ninguém mais quer ou tem coragem de buscar. Lidam com a sujeira que a sociedade vampírica varre para baixo do tapete, né? Uhum. E tudo isso moldado pela maldição mais óbvia e talvez a mais trágica, a aparência física. Monstruosa, deformada, isso força eles a viver à margem, nos esgotos, nos cantos esquecidos das cidades. Mas o que eu acho verdadeiramente fascinante e até engenhoso é como eles subvertem essa maldição. Forçados a se esconder, eles se tornam os olhos e ouvidos da noite. É verdade. Mestres da furtividade, da espionagem, da infiltração, a deformidade que afasta eles da sociedade normal dá acesso a lugares e informações que outros vampiros, preocupados com a imagem, jamais alcançariam. Eles transformam o ostracismo em poder. Usam os seus pecados, os podres dos outros, como ferramenta de influência, de sobrevivência e, muitas vezes, de vingança. A não-vida deles não parece nada fácil, né? As fontes indicam que, por causa disso, eles tendem a abraçar mortais que já conhecem a dureza, a feiura do mundo. Os marginalizados, os desfigurados pela vida, os invisíveis. Sim, gente que já está acostumada com as sombras. Embora, ironicamente, às vezes escolham também os bonitos, os privilegiados, quase como um ato de crueldade filosófica. Para assistir à queda, a transformação é brutal, psicológica e física. Muitos não aguentam, dizem. Mas os que sobrevivem... Esses se tornam incrivelmente resilientes e perigosos. E como eles gerenciam essa montanha de informação que coletam? As fontes mencionam a ShrekNet. Descrevem como uma espécie de rede digital criptografada, tipo uma deep web só do clã. Exato. Ali eles compartilham segredos, dados sobre inimigos, aliados, boatos, mapeiam as movimentações de poder. É uma ferramenta vital para a sobrevivência coletiva deles e uma fonte de poder imensa, ainda que invisível para a maioria. E tem figuras que ilustram bem a profundidade desse clã, né? O Khalid al-Rashid é um exemplo bem complexo. Um antigo guerreiro muçulmano. Abraçado há séculos. Figura antiga. Muito. As fontes dizem que ele teve um surto de loucura, destruiu parte da própria prole e agora, consumido pelo remorso, ele dedica a existência a estudar Golconda. Golconda, o estado mítico de iluminação vampírica. Isso, aquela busca quase impossível pela superação da maldição. É uma busca nobre, sem dúvida, mas sendo um ancião poderoso, ele ainda precisa navegar pela teia de segredos, usar a influência do clã para se proteger enquanto trilha esse caminho super espinhoso. Complicado. E tem também a Petra Van Zelk. A história dela é relatada como profundamente trágica. Vítima de abuso parental, ela incendiou a própria casa com os pais dentro. Foi encontrada pelo Khalid e abraçada. Puxa vida. A história dela simboliza muito a escuridão que vários Nosferatu carregam desde a vida mortal, sabe? E a busca difícil por algum tipo de propósito, de redenção, em meio ao horror da não-vida. Mostra que por trás daquela máscara monstruosa ainda existem histórias muito humanas, mesmo que distorcidas. É verdade. Então eles ocupam esse espaço paradoxal. São párias, evitados pela aparência, mas indispensáveis pelo que sabem. Os segredos que eles coletam e às vezes vazam estrategicamente são combustível para muitas das intrigas políticas da Camarilla. De certa forma, eles são um espelho que reflete a verdadeira feiura por baixo da fachada elegante da seita. Falando em fachadas e natureza interior,
Vamos para um clã que lida com a besta de um jeito completamente diferente. Os Gangrel. Ah, os selvagens! Exato. Se os Nosferatu se escondem e os Brujá explodem, os Gangrel parecem encarar a selvageria de frente. As fontes descrevem essa conexão profunda com o lado animal do vampirismo. Tanto que, depois de momentos de frenesia ou com o passar do tempo mesmo, eles podem manifestar características animalescas permanentes. Marcas da besta. Isso. Garras, olhos fendidos como os de um gato, pelos mais densos, até mudanças na estrutura do rosto. A besta literalmente marca o corpo deles. E essa proximidade com a natureza selvagem dá a eles uma reputação ambígua na Camarilla. São respeitados, sim, até temidos como guerreiros formidáveis, sobreviventes natos. Sem dúvida. Mas também são vistos como rústicos, pouco sofisticados, meio desinteressados nos jogos de salão das jihad. A lealdade deles tende a ser mais pessoal, mais ligada ao bando, ou a quem conquista o respeito deles pela força, pela honra, e não por títulos ou favores políticos. Difícil de comprar um Gangrel, então. Exatamente. Isso torna eles difíceis de corromper, mas também imprevisíveis para a liderança da seita. E o tipo de mortal que eles buscam reflete isso, né? As fontes apontam para indivíduos com um forte espírito de independência, viajantes, exploradores, gente que vive meio à margem da sociedade civilizada, talvez com uma conexão prévia com a natureza ou uma certa dureza adquirida pela vida. Pessoas que já têm um pé no selvagem, de certa forma. Eles aprendem sobre a própria condição observando predadores, tentando equilibrar o instinto com a razão. É uma dança perigosa com a fera, imagino. Com certeza. As lendas do clã são fascinantes. Tem a Brunhilde. As fontes sugerem que ela pode ter sido uma líder das valquírias mitológicas nórdicas. Uau! Teria despertado uma era moderna, depois da Primeira Guerra Mundial. E aí, sem entender direito o mundo novo, ela formou uma gangue de motoqueiras, as valquírias modernas, como sua corte e exército pessoal. Uma adaptação bem brutal à nova realidade. Que história! Uma valquíria motoqueira. Adorei! E temos a história do Xavier. Essa causou um impacto gigantesco na estrutura da Camarilla. Ele era um representante importante do clã. No final dos anos 90, segundo os relatos, ele enfrentou uma criatura ancestral de poder inimaginável. Suspeita-se de um antediluviano, né? Exato. Um desses progenitores quase míticos dos clãs. Ele voltou ferido, alertou o círculo interno da Camarilla sobre a ameaça, mas foi desacreditado, tratado como um selvagem assustado. Que descaso. Frustrado com a politicagem, com a cegueira da liderança, o Xavier tomou uma atitude drástica. Anunciou a saída de todo o clã Gangrel da Camarilla. Foi um terremoto político na época. Lembro bem das discussões. Imagino. Foi um momento que definiu muita coisa, mostrou os limites da lealdade Gangrel à Camarilla e a desconfiança mútua que sempre existiu entre a natureza selvagem deles e a estrutura rígida da seita. Mas, se a gente conectar isso com informações mais recentes da 5ª edição do jogo, tem uma revolta interessante. o retorno? Exato. É dito que, por causa de novas ameaças e talvez uma mudança de perspectiva na própria Camarilla, o clã Gangrel retornou à seita. O que isso diz sobre a Camarilla, então? Olha, talvez que ela reconheceu que precisava da força e da perspectiva única dos Gangrel para sobreviver às noites atuais, ou que os próprios Gangrel perceberam que o isolamento era ainda mais perigoso. Mostra como as alianças são fluidas, né? E a necessidade pragmática de incorporar diferentes tipos de poder, mesmo os mais indomáveis. Uma dinâmica de preciso de você, mas não confio em você, talvez. E, por falar em desconfiança, chegamos ao último clã da nossa análise de hoje, os Tremere. Ah, os feiticeiros! Envoltos em segredo, poder arcano e uma história de origem que levanta muitas sobrancelhas. As fontes oficiais são claras. Eles não são um clã antigo como os outros. Surgiram na Idade Média. E não como vampiros. Eram magos humanos, né? Uma ordem obcecada pela imortalidade. Exatamente. A história, como contada nas fontes, é que eles descobriram a existência dos vampiros e, através de um ritual bem complexo envolvendo sangue vampírico, tentaram roubar a imortalidade para si. Uma aposta altíssima. E o resultado foi... inesperado. Eles não só conseguiram a imortalidade, mas se transformaram em vampiros.
Criaram um clã inteiro praticamente da noite para o dia. Uma origem que cheira a usurpação. E essa origem é a raiz da desconfiança generalizada que os outros clãs sentem por eles. Essa ascensão súbita dos Tremere ao status de clã sugere fortemente que eles não criaram o seu lugar do nada, mas provavelmente destruíram ou suplantaram outra linhagem, outro poder que existia antes. Faz sentido a desconfiança. São vistos como intrusos ambiciosos. No entanto, a Camarilla tolera eles e até valoriza por uma razão muito específica: o domínio exclusivo da taumaturgia, a feitiçaria de sangue. A mágica deles. Isso. Esse conhecimento arcano é uma arma poderosa, e os Tremere souberam usar isso para barganhar seu lugar na seita, oferecendo serviços e poder que nenhum outro clã possuía. Vocês precisam de nós, basicamente. E tem aquela conexão curiosa, né? Para quem conhece a história dos RPGs, antes de Vampiro tinha o jogo Ars Magica, sobre magos medievais. E uma das ordens de magos lá era a Casa Tremere. Sim, essa ideia dos magos buscando poder e imortalidade foi uma das inspirações diretas para o clã Tremere em Vampiro. É uma ponte bem interessante entre os universos de jogo. Total. E a estrutura interna do clã reflete muito essa origem de ordem secreta. É extremamente hierárquica, piramidal mesmo, com uma cadeia de comando super rígida. Quase militar. Quase. E a lealdade é reforçada não só pela disciplina, mas por um poderoso vínculo de sangue. Todos os iniciados Tremere têm que beber o sangue dos 7 anciões que lideram o clã em Viena. Isso cria uma lealdade mágica e psicológica profundíssima, torna quase impensável para um Tremere agir contra os superiores. Essa coesão forçada é a força deles, mas também fonte de muito ressentimento externo. Entendo. E uma figura central nessa história toda é a Merrindair. As fontes descrevem ela como uma das magas originais lá do ritual de transformação. Uma das fundadoras, praticamente. Embora a entrada oficial na Camarilla seja acreditada a outros, muitos apontam a Merlinda como arquiteta política por trás das cortinas, usando astúcia e poder para negociar a posição do clã. Nas noites modernas, é uma anciã de influência imensa, especialmente na América do Norte. Uma jogadora-chave, sem dúvida. E para quem eles oferecem o abraço? Geralmente buscam mortais com inclinação para o oculto, né? Estudiosos, pessoas que tiveram experiências sobrenaturais, ou simplesmente indivíduos com uma ambição e disciplina de ferro. Procuram o perfil certo. Mas são extremamente seletivos e protetores dos segredos deles. O conhecimento é a base do poder Tremere, e eles guardam isso às 7 chaves. Compartilham só o necessário dentro da estrutura deles. Cobrimos os 4 clãs principais de hoje. Mas, já que a gente está falando de estruturas de pertencimento, talvez seja um bom momento para mencionar rapidamente os Caitiff. Ah, sim, o sem clã. As fontes descrevem eles não como um clã, mas como vampiros sem clã definido. Seja porque foram abandonados pelos senhores, seja porque o sangue de Caim se diluiu demais neles. São os vira-latas, né? Os párias da sociedade vampírica. Como eles se encaixam ou não se encaixam na Camarilla. A Camarilla tem uma relação bem ambígua com os Caitiff. Oficialmente, eles podem até ser tolerados, às vezes adotados por um clã ou por uma cidade. Mas na prática, são descartáveis. Frequentemente são vistos assim. Sem a proteção ou as conexões de um clã estabelecido, são usados como bodes expiatórios, peões em missões perigosas, mão de obra barata para serviços sujos. Eles representam a falha no sistema de clãs, a prova de que a linhagem pode se perder. Isso faz deles um lembrete incômodo para a aristocracia vampírica. Contrastam demais com a estrutura rígida de um clã como o Tremere, por exemplo. Entendi. E essa estrutura toda da Camarilla, com seus títulos príncipe, xerife, primógeno e suas leis fundamentais, as 6 tradições, é o palco onde todos esses clãs interagem e conflitam. As tradições, em particular, são fontes constantes de debate, interpretação e, claro, de guerras de influência e poder. Sem dúvida. As tradições são o coração da lei da Camarilla, mas a interpretação é onde mora o conflito. E as fontes mais recentes, da 5ª edição, sugerem que a Camarilla se tornou ainda mais fechada, mais paranoica, mais controladora.
O que isso significa para essa diversidade toda que a gente discutiu? Significa que a pressão aumentou, né? Uma camarila mais controladora pode tentar homogeneizar ou suprimir as características mais disruptivas desses clãs. A rebeldia bruxa, a independência gangrel, talvez até a rede de segredos Nosferatu. Apertar o cerco. Exato. Mas, ao mesmo tempo, essa pressão pode acabar exacerbando as tensões. Pode levar a conflitos ainda maiores ou alianças inesperadas. A necessidade de controle versus a natureza inerente desses clãs. Isso cria uma dinâmica bem explosiva. Então, recapitulando nossa exploração de hoje, tivemos a paixão idealista e explosiva dos Bruja, Os rebeldes com causa ou sem. a maestria sombria e secreta dos Nosferatu, Os mestres da informação escondida, a força selvagem e a conexão com a besta dos Gangrel, os sobreviventes indomáveis, e o poder arcano e a ambição calculista dos Tremere. os feiticeiros usurpadores. 4 clãs muito diferentes, cada um trazendo um sabor único e muitas vezes problemático para o coquetel da camarila. Exatamente. É um equilíbrio mantido na ponta da faca, como você disse. Apesar das desconfianças, das rivalidades históricas, das naturezas conflitantes, esses clãs são peças fundamentais da camarila moderna. Cada um preenche um vazio, fornece uma capacidade que aceita como um todo precisa para sobreviver. Seja oposição interna, informação, força bruta ou conhecimento especializado. A diversidade, mesmo sendo fonte de atrito constante, é também uma fonte de resiliência para eles. O que nos leva, então, a um pensamento final para a gente refletir. Considerando toda essa tensão, a rebeldia quase anárquica dos Bruja, os segredos corrosivos dos Nosferatu, a natureza indomável dos Gangrel que já até os levou a romper com a seita, a agenda misteriosa e usurpadora dos Tremere, será que essa diversidade conflituosa não é, paradoxalmente, o segredo da longevidade da camarila? É uma boa pergunta. Talvez a capacidade de conter e, de alguma forma, utilizar essas forças tão díspares seja a maior força da seita no final das contas. Uma dinâmica interessante para se pensar sobre qualquer estrutura de poder que tenta, abarcar o contraditório dentro de si. Fica a reflexão. Fica a reflexão. Bom, agradecemos a companhia de todos nessa nossa conversa. Até a próxima. Até a próxima.